Olá, seja bem-vindo à nossa análise diária. Hoje, dia 20 do 11, a gente vai finalizar nossa semana apresentando os pontos, né, que falamos na quarta-feira e dando de novas diretrizes para a segunda-feira, e a gente conseguir novas oportunidades de entradas e saída dentro do gráfico. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos iniciar com o DXY, que é o índice do dólar americano. Então, bom, aqui, né, a gente ainda não conseguiu sair da esfera de suporte que a gente passou os dois, três últimos dias aí falando, mas dentro do nosso tempo gráfico aqui do H1, a gente tem algumas novas oportunidades que surgiram. Então, o que que eu falei para vocês? Que os pontos que seriam interessantes para ele seria esse ponto, que foi o que inclusive ele ultrapassou, esse ponto, este ponto e o ponto aqui de cima, tá? Então, o que que aconteceu? Bom, na quarta-feira, que foi dia 18, a gente estava aqui, ó, dia 18, né? Finalizou, iniciou aqui o dia 18, 18 foi, começou a subir, entrou dia 19 aqui, dando uma leve queda e continuando aqui na queda, né? Então, dia 19, hoje, dia 20, teve uma boa de uma subida e está finalizando de novo aqui no fim deste movimento, tá? Eu ainda falei para vocês na segunda-feira da possibilidade, né, dele fazer uma continuação, de repente, dentro desse movimento aqui, ó, que ele está fazendo, que é uma espécie de canal, ele pode ainda vir para esses pontos mais abaixo, e é bem possível que ele faça isso, tá? Então, o que que a gente pode esperar? Se ele não conseguir superar essa região, nem essa região, que é bem possível que aqui seja um ponto de resistência, tá? A gente vai ter aqui uma possível, né, se ele fizer isso, talvez isso, para isso, seria excelente. Mas ele pode fazer simplesmente isso aqui, né? A movimentação vindo aqui para voltar para cá, tá? Dando uma amplitude maior, de repente, até aqui a nossa linha de tendência, tá bom? Então, aqui, ó, a gente pode pensar nisso dessa semana, apesar da semana que vem ser a última semana do mês. A gente já tem, o membro do FOMIC já falou sobre a continuação do aumento da taxa de juros, tá? Para tentar manter a contenção da inflação. Então, eh, isso pode levar com que as bolsas caiam, isso pode fazer com que o DXY suba e a gente ter movimentações bem bacanas em relação aos pares. Então, a gente está falando aqui do dólar ien agora, tá? Bom, dólar ien, estamos aqui numa linha de tendência que mantém seguindo, ele tocou nessa linha de tendência, volta para o nosso fundo, e aí toca novamente no dia de hoje na linha de tendência, e é bem possível que na segunda-feira ele mantenha esse movimento aqui para baixo, tá? Ainda podendo tocar tanto essa esfera aqui de baixo, como ainda o 126. E talvez o preço voltar, quiçá aqui para cima, tá bom? Então, esses são os pontos iniciais. Vou falar o preço para vocês aqui, ó, do dólar ien, que é o 128, 111, é o primeiro preço. O segundo preço é o 127,337, e esse aqui de 126,851, que é o mesmo que a gente já vem falando já tem há algum tempinho. E, por último, o nosso ourinho. Então, o nosso ouro, ele continua seguindo, né, uma movimentação de alta. A gente criou até uma linha de tendência aqui também, ó, é ver que ele toca neste fundo aqui, né, basicamente no fundo, e sobe, tenta retornar de novo, consegue romper nossa linha de tendência, fazendo um possível pullback, de repente, para continuar e para movimentos mais altos, porque ele tem topos lá, o tal topo histórico que é bem interessante no ouro, tá? Então aqui, ó, acredito que seja de fato uma continuação. Se ele respeitar essa região, o preço pode levar o preço para cá, né? De repente até atualizando essa linha de tendência, que a linha de tendência estava aqui. Então, podendo vir para essa esfera, dentro desse zigue-zague, lembra que eu falei para vocês
do zigue-zague que ele poderia trabalhar aqui para depois romper para cima, tá? Então, ele está um pouco difuso ainda em relação ao DXY. Então, se ele voltar aqui e segurar em cima dessa região, ele pode vir para esferas mais baixas para então voltar a subir. O preço dessas regiões são o topo do dia de hoje, que é o dia 20, né? Que é o 19,33 e o fundo dos 19,07, tá? Além disso, né, a gente, além desses pontos que eu acabei de mencionar, a gente pode ainda tentar trabalhar com aquele preço que eu mostrei para vocês na semana passada, que é o 19,56, tá? Que pode ser um topo que ele possa vir tentar tocar aqui para então pegar fluxo de retração, tá bom? Então, acredito que seja isso, as informações que eu precisava passar para vocês. Na segunda-feira a gente tem uma nova análise, então a gente vai conseguir mensurar também com mais clareza como que foi o fechamento da sexta-feira e o início do domingo com a sessão asiática, tá? Então, no mais, é isso. Aproveite o final de semana, sigam o dólar e até segunda. Beijo!